Mais Pecuária mostra agora as médias de preço do balizador do boi gordo do GPB, o Grupo Pecuária Brasil. Antes das médias, como sempre fazemos, apresentamos as curiosidades das informações passadas pelos próprios pecuaristas sobre negócios realizados com o frigorífico na primeira quinzena de abril. Dá uma olhada. No período foram comunicados perto de 12 mil animais abatidos. São Paulo foi o estado que mais informou, seguido de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. 28% dos lotes abatidos foram informados ao CPEA. O número de negócios com bonificação, como sempre, continua muito baixo, ficando em menos de 20% do total. 91% dos lotes informados foram compostos, na sua maioria, por pequenos lotes de 100 cabeças, um dado frequente em 2020. Além da baixa oferta, os pecuaristas continuam vendendo boi a conta-gotas, sempre com expectativa de uma reação para cima nos preços da arroba. Os abates de vacas e novilhas somaram 36% do total dos lotes informados, uma queda de 5% em relação ao mês anterior. Os lotes de machos inteiros e castrados somaram mais de 63% do total. Mais de 51% do gado abatido foram da raça Nelore. No período, a opção pelo recolhimento do Fundo Rural pela folha de pagamento foi de 46,6% do total, a mesma porcentagem de março. Os negócios à vista somaram quase 57%. Houve uma sensível melhora de mais de 10% na comparação a março. É um dado excelente, o pecuarista alcança o que sempre quis, vender à vista. Estamos entrando na seca e já se nota um pequeno aumento de animais com alguma suplementação, principalmente de ração de 0,5% a 1% do peso vivo de fornecimento. Mas a maior porcentagem dos lotes de animais abatidos no período em questão continua de lotes engordados a pasto. 24% foram terminados com proteinado de baixo consumo e 17% a pasto com mineral. Somados, representam quase a metade dos lotes informados, como ocorreu em fevereiro. Apenas cerca de 27% saíram de lotes de confinamento tradicional, um pequeno aumento em relação a março. Os abates pelo peso morto ainda se sobressaíram, perfazendo mais de 66% do total, uma queda de aproximadamente 3% em relação ao mês anterior. Os abates com peso vivo, 36,6% do total, tiveram um aumento de 3% no período. A média do rendimento pago para os machos foi de 54% e para as fêmeas, 50% na média. A escala média do período citado ficou em 6,6 dias corridos, aproximadamente 4,5 dias úteis. Um pequeno aumento nos dias de escala na comparação com a média de março. O período apresentou leve baixa nos preços médios da arroba do boi nos estados informados no balizador, na comparação a março, exceto em São Paulo. Na média estão todos os lotes de machos e fêmeas do período e somatória de todos os estados. A média para os machos ficou em R$ 190,17 para a arroba. As vacas receberam, na média, 3,2% a menos no valor da arroba na comparação com a média das novilhas. Agora, as médias de preço do boi gordo, apresentadas ou passadas ao balizador no período de 13 a 17 de abril. Antes, eu passo trechos do comentário do coordenador do balizador, o Luiz Zilo, Beto Zilo, que faz sempre questão de dizer que não é analista de mercado, não faz análise de mercado, apenas traduz para a gente, para você de casa, as informações que são passadas pelos pecuaristas, os comentários também nos grupos coligados ao GPB. Mercado lento com menos movimentações, queda leve em todas as principais praças que informaram o balizador, à exceção de São Paulo. Os pecuaristas ainda estão reticentes em entregar o boi, eles retêm o gado nas sobras de pasto, na esperança de aumento de preços, principalmente aqueles que têm a oportunidade de vender às indústrias exportadoras para a China, que têm pago ou têm pagado preços pouco melhores do que os pagos no mercado interno.
Muitos pecuaristas decidem vender boi com medo de unidades frigoríficas darem férias coletivas a seus funcionários ou diminuírem abates diários, alongando escala. O fato é que o mercado interno anda na contramão devido à crise do coronavírus e os frigoríficos que não exportam não querem pagar mais pela arroba, mesmo estando num período de ociosidade. Cada semana tem sido diferente uma das outras, sem definições sobre como ficará o surto ou o resultado, o combate daqui para frente. Nos grupos, há relatos de que o pecuarista ainda espera preços melhores para o boi China. Para eles, ainda é possível ter mais valorização. No período de 13 a 17 de abril, os valores pagos na arroba nas 6 principais praças que informaram no balizador caíram um pouco em Goiás, Mato Grosso do Sul e Paraná, nós já dissemos, exceto em São Paulo. E ficaram estáveis ou subiram um pouco na Praça Paulista e em Minas Gerais. Na Praça Mineira, no entanto, houve pouquíssimos negócios informados. No período, a maioria dos lotes informados foram de machos, quase 67% do total, o que tem sido mantido há alguns períodos. A escala média de todos os estados informados no balizador foi de 6,3 dias corridos e cerca de 5,1 dias úteis. Houve certa manutenção da escala no período em relação ao período anterior. Nos grupos coligados ao GPB, o alerta: fiquem atentos. Veja agora as médias começando por São Paulo. A Praça Paulista teve no período muitos negócios entre R$ 195 e R$ 203 por arroba do boi a prazo. A média à vista, você está vendo aí, ficou pouco acima de R$ 199. É bom ressaltar que os 95% ou 95% dos negócios realizados em São Paulo foram à vista. Um dado muito importante: 95% dos negócios em São Paulo foram à vista, o que está virando praxe no estado. Muito bom. O conselho do Beto Zilo, que é o coordenador do balizador, para o pecuarista paulista é: aproveite este momento e venda à vista. A escala em São Paulo está na casa dos 7 dias corridos, pequeno aumento indo a 5,9 dias úteis aproximadamente. Como foi dito pelo Beto Zilo, semanas atrás, houve um quase inexpressivo aumento no valor na média da arroba e que haveria possibilidade de aumento, como de fato aconteceu, nós estamos mostrando. Veja agora os números de Mato Grosso do Sul. A arroba teve sensível queda para o boi comum e as indústrias ainda forçam baixa, principalmente os que não exportam, mas os pecuaristas sul-mato-grossenses ofertam menos bois, conforme mostrou o balizador. É aquela história: fora das compras, a indústria, e o pecuarista fora das vendas. O produtor quer um valor na faixa de R$ 190 por arroba em Mato Grosso do Sul, mas não foi o que aconteceu no mercado. No período, a média à vista ficou em R$ 181,21, mas o valor mais aparente para o estado é entre R$ 180 e R$ 185 por arroba do macho a prazo. Escala média, você já vê aí também. Em Mato Grosso, mercado semelhante ao de Mato Grosso do Sul, com arroba em queda no período. Ficou entre R$ 180 e R$ 188 a prazo. A média à vista ficou perto de R$ 181. Escala média em aproximadamente 7,5 dias corridos ou 5,1 dias úteis.